Olá, queridos alunos, pais e responsáveis. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia com a professora Jéssica Fazanha para as turmas do quinto ano A e B. Livro 2. Vamos organizar o material caso você ainda não tenha pego. Primeiro, livro módulo 2. Segundo, um lugar calmo e tranquilo para poder realizar as tarefas. Terceiro, esteja com seu estojo sempre à mão. E quarto, preste muita, mas muita atenção, ok? Estamos distantes fisicamente, mas o nosso compromisso com o aprendizado permanece. Estamos juntos por um mundo melhor. Hora da correção. Corrija com atenção. Iniciamos a nossa aula com a correção dos exercícios da aula passada. Faça a correção e depois tire e mande a foto da atividade por e-mail. Pegue seu livro didático e abra na página 302 de Geografia e acompanhe a correção com muita atenção, ok? Momento da correção. Siga as orientações da professora, pause o vídeo e vá conferindo as suas tarefas. E não esqueçam da letra maiúscula no início das respostas. Na página 302, eu deixei o exercício para ser feito no caderno, que era para copiar as questões 1, 2 e 3 e responder de acordo com o gráfico, ok? A pergunta número 1. Qual era a população do Brasil no ano de 1872? A população brasileira era de 10 milhões de habitantes. Número 2. Qual era a população do Brasil em 2018? A população do Brasil em 2018 era de 208 milhões de habitantes. Em quantos habitantes a população brasileira aumentou entre os anos de 1872 e 2018? Ou seja, qual a diferença? A população brasileira aumentou 198 milhões de habitantes aproximadamente, ok? Perfeito. Feita a correção da aula passada, nós vimos que a população brasileira aumentou muito com o decorrer do tempo, certo? Vamos agora descobrir quais foram os fatores que levaram a esse aumento drástico da população brasileira com o passar do tempo. A nossa aula de hoje é sobre crescimento natural da população. Página 303 até a 307 do livro didático. Para compreendermos o crescimento natural da população, nós precisamos analisar algumas taxas, como a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Vamos aprender o que isso significa? Taxa de natalidade indica a quantidade de pessoas que nascem em cada grupo de 10 mil habitantes. Então, a cada 10 mil habitantes no período de um ano, quantas crianças nasceram? Essa é a taxa de natalidade. A taxa de mortalidade, ela indica a quantidade de pessoas que morrem. Então, é pego um grupo de 10 mil habitantes, verifica-se o número de quantas pessoas morreram no período de um ano. O crescimento natural é a diferença da taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, ok? Aí nós temos um gráfico do Brasil e o seu crescimento natural da população do ano de 1900 a 2020. Quanto maior a distância entre as linhas de natalidade e mortalidade, maior é o crescimento natural. E que quanto menor a distância entre essas linhas, significa que menor é o crescimento natural, ok? As mudanças nessas taxas, ao longo do tempo, ela deve-se a diversos fatores. Vejam só. As mudanças nessas taxas, elas se devem a diversos fatores que também se modificam ao longo do tempo, como novas descobertas que ocorreram na área da medicina, cura para doenças, novas vacinas, campanhas de prevenção ajudaram na diminuição da mortalidade. A água e esgoto tratados também diminuíram a mortalidade e melhoraram a qualidade de vida, possibilitando que as pessoas vivam cada vez melhor. As famílias também começaram a optar por ter um ou dois filhos no máximo, o que anos atrás não ocorria. Nós vemos aí famílias que têm 10, 12 irmãos, porque antigamente a quantidade de filhos por mãe era muito maior. Hoje as famílias optam por ter um ou dois filhos no máximo. Na página 304,
e na 305 fala sobre a população total. A população ela vem aumentando a cada ano, mas em ritmo mais lento agora. O nosso país é formado por mais mulheres do que homens, como nós podemos ver no gráfico no livro e neste que está aqui na nossa aula. 48% da nossa população é formada por homens e 51% por mulheres. As mulheres tiveram que lutar por seus direitos e ainda hoje sofrem preconceito e têm condições diferentes comparado aos homens, de salário, de cargos. Então, continuamos a batalha por direitos iguais, ok? Na página 305, no texto Cidadania no Dia a Dia, vocês verão a respeito das conquistas das mulheres. Antigamente, as mulheres não tinham direito nem de votar, muito menos de se candidatar a algum cargo público. Muitas mulheres eram proibidas até mesmo de estudarem. E hoje nós temos essa liberdade e esse direito e fazemos muito bom uso dele. Explicando as atividades. Fiquem atentos à explicação, ok? Então, a nossa atividade, ela começa na página 305, que ela pede para que vocês pensem. Atualmente, muitas mulheres têm salários menores que os dos homens, embora ocupem o mesmo tipo de cargo. Converse com as pessoas da sua casa sobre esse problema e como isso poderia ser resolvido. Então, a primeira coisa é dialogar em casa com o papai, com a mamãe, com a titia, com a vovó, que as mulheres não tinham muitos direitos e que elas vêm conquistando pouco a pouco. Então, a primeira atividade é dialogar, conversar, ok? Depois, vem os exercícios. Na página 306, tem duas manchetes que vocês precisam ler e entender sobre o que elas estão falando para responder as questões A e B. A letra A pergunta: qual é o assunto abordado nas manchetes? Qual é o tema? Sobre o que elas estão falando exatamente? Letra B. Observe o gráfico da página 302, que é aquele que nós acabamos de estudar, e elabore uma manchete informando o crescimento da população brasileira entre os anos 2000 e 2018. Por exemplo, no ano 2000 a 2018, a população brasileira cresceu em tanto. Isso é uma manchete. Então, é para vocês criarem uma aí de vocês. A número 2, complete as frases com as palavras e os números abaixo. Então, tem aí os quadrinhos mulheres, 52, 2018, homens, 208. Então, de acordo com o que nós estudamos, vocês precisam completar as frases A, B e C com essas palavrinhas adequadamente. Na dúvida, volta o texto um pouquinho, procura a informação, faz uma coleta de dados para poder preencher. Na página 307, nós temos aí, levando em consideração os fatores que contribuíram para o crescimento da população brasileira no decorrer do século XX, relacione as frases que estão nos balões, nas nuvens, com as frases dos quadradinhos. Então, coloque a letra de acordo com a frase. Quais as frases têm a ver com a entrada de imigrantes? Vai ser a letra A. Quais as frases têm a ver com a expansão do saneamento básico, que é o cuidado com a água e esgoto tratados? Quais as frases que têm a ver com os avanços na área da medicina e da saúde? Vocês vão colocar a letra C para essas frases que estão ao lado. Então, letra A, para o que tem a ver com a entrada de imigrantes. Letra B, com o que tem a ver com saneamento básico, água e esgoto tratados. Letra C, que tem a ver com os avanços na medicina. Super tranquilo, super fácil. Caso vocês tenham dúvida, voltem essa aula, voltem esse vídeo. E amanhã, durante a correção, a gente faz uma revisão do que foi aprendido e tira qualquer dúvida que possa ter ficado, ok? Muito obrigada por seu empenho e dedicação, por estarmos juntos nessa jornada e pelo apoio de toda a família. Por hoje é só. Até a próxima aula.